Fala pessoal, tudo bem? Vocês me pediram para fazer um vídeo falando sobre os esquemas dos pacientes borderline. E eu demorei, mas estou aqui e é exatamente sobre isso que a gente vai falar hoje. Então, para quem não me conhece, eu sou a Ana Pérez, psicóloga clínica e professora na abordagem de esquemas. Quando a gente fala dos esquemas do paciente borderline, a paciente a gente costuma usar, né, falando da paciente, porque a prevalência desse transtorno é maior em mulheres, né, em pessoas do sexo feminino. E aí, por costume, a gente acaba se referindo mais à paciente, né, falando no pronome feminino. Mas a gente sabe que, obviamente, também existem homens que têm esse transtorno de personalidade. Primeiro esquema, esquema de abandono. Então a gente sabe que são pessoas que não tiveram as suas necessidades emocionais de segurança e proteção supridas na infância. São pessoas que, em geral, vivenciaram algum tipo de abuso, seja ele emocional, físico, sexual. São pessoas que vivenciaram algum tipo de abuso. Então, essa sensação de abandono, que a princípio é o abandono emocional, aquele abandono psicológico, foi muito presente na infância desses pacientes. Então, elas têm um esquema de abandono. Esse esquema de abandono é o grande responsável pelo medo de rejeição e é o que faz com que muitas dessas pacientes sejam caracterizadas como aquelas mulheres que amam demais, né? Então elas são hiper ciumentas, elas têm uma hiper necessidade de controle, de ficar ali em cima da pessoa, tem uma ansiedade muito grande com relação a isso, né? Com relação aos seus parceiros, em função desse esquema de abandono que foi gerado lá atrás, na infância, quando os cuidadores não conseguiram suprir essa necessidade de proteção. Muitas vezes eram crianças que eram deixadas sozinhas por muito tempo, né? Os pais eles saíam, eles iam cuidar dos seus próprios afazeres e não deixavam essas crianças sob cuidado de nenhum outro cuidador. Então elas ficavam muito tempo ali realmente vivenciando essa dor do abandono, essa sensação do abandono. Então, elas tinham um sentimento de solidão muito grande, elas careciam de empatia por parte dos pais e dos cuidadores, afinal, é por isso que os pais eles deixavam os filhos por longos períodos sozinhos, porque não conseguiam ter empatia a respeito de como essas crianças elas se sentiriam com isso. E também é comum que sejam pessoas que vieram de famílias rejeitadoras, né? Então, famílias que de alguma maneira excluíam, famílias que tinham aquela questão da retirada do afeto, isso é interpretado como rejeição, famílias que eram hipercríticas ou são hipercríticas, porque a crítica para a criança ela também é interpretada como uma rejeição. O próximo esquema é o esquema de desconfiança e abuso. Esse esquema, ele surge justamente como uma resposta a essas situações onde a criança ela foi privada de segurança e principalmente onde ela não conseguiu desenvolver um vínculo de apego seguro. Como ela não teve esse apego seguro na infância, isso a própria teoria do apego de Bowlby diz, né? Quando a gente não tem cuidadores que nos transmitem segurança, a gente não consegue construir um vínculo de apego seguro, a tendência é que a gente olhe para o mundo com esse mesmo olhar. Então a gente vai olhar para as pessoas como se elas não fossem confiáveis, dignas da nossa confiança. Ou seja, se meus pais, que deveriam ter cuidado, protegido, amado, compreendido, não me deram isso na infância, por que é que eu vou esperar isso do mundo lá fora? E aí a gente vê, então, a construção desse esquema de desconfiança. São pessoas que têm muita dificuldade de se sentirem conectadas verdadeiramente com o outro, seja com amigos ou com parceiros. E também dificuldade de se sentirem amadas. É como se existisse um vazio enorme. E aí vem essa desconfiança muito grande, uma hipersensibilidade à rejeição e traição. Como eu sempre falo com vocês, o esquema, ele coloca um óculos em você. Ele faz com que você enxergue o mundo a partir da ótica do esquema. É isso que o esquema quer. Então, se você tem um esquema de desconfiança, você vai olhar para o mundo como um lugar hostil, cheio de pessoas em quem você não pode confiar. E muitas vezes o esquema, ele vai fazer também com que você tenha uma percepção distorcida dos acontecimentos. E aí a pessoa que tem um esquema de desconfiança, especialmente o paciente borderline, ele tem essa hipersensibilidade à rejeição. Então passa a interpretar
pequenos comportamentos que deveriam ser comportamentos comuns, como rejeição. Então, por exemplo, eu fui, sei lá, em uma festa e a hora que eu cheguei as pessoas não me cumprimentaram. Ou então tinha um grupinho de pessoas falando e dando risada, e aí eu passo a interpretar que aquilo foi pra mim, que aquilo foi direcionado pra mim. Imagina a confusão, então, que é quando a gente fala de relacionamentos afetivos, que é o vínculo acaba sendo muito mais intenso e está muito mais relacionado a essa questão do apego seguro, ou seja, na verdade, do apego que não foi seguro. O paciente ele transfere toda aquela insegurança que ele viveu na infância, ou até mesmo o abuso que ele viveu na infância, para o seu parceiro, e ele vai estar sempre esperando, então, rejeição e traição e abandono também, porque também tem o esquema de abandono. Ele sempre vai estar esperando isso. Por isso, esse é um dos motivos pelo qual a borderline ela é muito instável nos afetos. Em alguns momentos ela tá bem, parece estar bem e contente, e de repente tudo muda por conta desses gatilhos que são acionados com relação à desconfiança, com relação à rejeição e abandono. Porém, existe, especificamente nesses pacientes, uma resignação, tanto à desconfiança quanto ao abandono. Então, existe uma tendência dessas pacientes a se envolverem em relacionamentos insatisfatórios, a de fato acabarem se atraindo por parceiros que são inconstantes, indisponíveis afetivamente, rejeitadores, abandonadores, parceiros que são muito voltados para eles mesmos, individualistas, até mesmo parceiros controladores, se fosse um viés de confirmação do esquema. Vocês lembram o que é o viés de confirmação? Quando a gente tem um esquema, o esquema ele traz uma série de crenças. Então, se eu tenho um esquema de abandono, a minha crença é eu sempre vou ser abandonada. Se eu tenho um esquema de desconfiança, a minha crença é eu não posso confiar nas pessoas porque elas vão me decepcionar. E aí, o que é o viés de confirmação? Inconscientemente, o esquema ele está nos controlando e aí a gente passa a trilhar um caminho que nos leva à confirmação daquele esquema. Então, eu passo a realmente me atrair por pessoas indisponíveis, rejeitadoras, não confiáveis, porque nesse relacionamento insatisfatório eu vou ter a confirmação do meu esquema, das minhas crenças. Esse é o viés de confirmação. Por terem vivido no seu histórico familiar situações ou de abandono, ou de abuso, ou de rejeição, essas pessoas elas desenvolvem um esquema de defectividade. O esquema de defectividade ele está relacionado a baixa autoestima. É como se você realmente acreditasse que você é uma pessoa defeituosa demais. E é por isso que você então não recebeu amor, por isso que você teve relacionamentos com pessoas distantes, frias, indiferentes. Essa sensação de defectividade, ela é muito forte e isso potencializa também um sentimento de culpa muito forte nessas pessoas. Pacientes borderline são pacientes que carregam uma culpa que é do tamanho do mundo, tem um peso de toneladas. E elas têm também uma sensação de incapacidade muito grande por conta do esquema de dependência e incompetência. Por conta desse esquema de dependência e incompetência, muitas delas acabam não conseguindo olhar para si mesmas como capazes de lidar sozinha com as situações do dia a dia, da vida. Então, pode ser que tenham problemas com relação a trabalho, não conseguem ficar em um determinado emprego. Quando as coisas começam a ficar difíceis, elas acabam se afastando, elas acabam criando algum motivo ali, elas pedem demissão, ou elas criam alguma intriga, algum conflito para que elas sejam desligadas. Esse mesmo esquema de dependência também faz com que essas pacientes sejam dependentes afetivas. É muito comum que essas pacientes borderline acabem se envolvendo em relacionamentos com narcisistas, né? A gente fala que existe esse encaixe disfuncional, porque aquilo que é disfuncional em um alimenta o que é disfuncional no outro. Então, o narcisista, em geral, tem um perfil bem controlador, né, manipulador, e por serem muito dependentes e terem um outro esquema
que aí a gente chega no esquema de busca de aprovação. Essas pacientes, elas acabam não olhando para si mesmas de maneira autônoma, como pessoas capazes. E em combinação também com o esquema de subjugação, elas se envolvem com parceiros que vão controlar, que vão manipular e que vão também reforçar todos esses esquemas. O esquema de subjugação, ele acontece porque muitas vezes essas pacientes elas foram vítimas de pais controladores e manipuladores. Então, quando elas viviam, por exemplo, abuso emocional, ou seja, elas eram vítimas de agressão emocional e também de manipulação e controle, elas acabaram desenvolvendo esse esquema de subjugação, que é quando a gente se submete em excesso ao outro. Por isso que elas são vítimas em potencial para relacionamentos abusivos. O esquema de desconfiança, ele atinge o seu ápice quando a descompensação emocional está muito grande. Então, se existe uma descompensação emocional muito grande, é aí que acontece a ideação paranoide. Então, esses pacientes, quando eles têm esse esquema de desconfiança muito grande, junto com o medo de rejeição, essa hipersensibilidade à rejeição, eles podem entrar nesse quadro de paranoia, que é quando eles começam a desconfiar de tudo e todos. Eles acreditam realmente que as pessoas se juntam, se unem contra eles, né? Ou então, se ela tem um parceiro e ela passa a desconfiar desse parceiro, ela começa a fantasiar que outras pessoas estão envolvidas em situações que, em grande parte das vezes, não existem. A defectividade, essa sensação de defectividade é a questão central dessas pacientes. Então, a baixa autoestima, ela é central e é o que vai desencadear alguns comportamentos que a gente já conhece de automutilação nessas pacientes. Como eu falei, é como se elas carregassem uma sensação de vazio enorme, muito grande. E isso, unido com a culpa, faz com que elas venham a aderir a comportamentos de automutilação. E aí a gente sabe que existem vários tipos de comportamento, como abuso de álcool e drogas, comportamento sexual de risco, as mutilações na pele mesmo. Existem alguns motivos por trás disso. Então, o fato da paciente borderline se cortar pode ter vários motivos. Vamos falar sobre isso para a gente entender melhor também. Porque costuma-se dizer que a paciente borderline, ela faz isso para chamar atenção. E é muito superficial que a gente faça essa análise, porque a automutilação ela pode acontecer por vários motivos. E muitas vezes a automutilação ela vai acontecer como uma punição. E aqui a gente vê muito forte o esquema de caráter punitivo, postura punitiva, que na grande maioria das vezes com esses pacientes vai acontecer com uma autopunição. Esses pacientes eles podem ser punitivos também com o outro, e a gente vê isso muito nas crises de raiva, ataques de raiva, onde o paciente pode sim agredir fisicamente, pode quebrar coisas, quebrar objetos, tacar objetos, mas é muito comum que essas pacientes elas venham realmente se apoiar na mutilação, fazer uso da mutilação como uma tentativa de se punirem, em decorrência desse sentimento de insatisfação muito grande que elas têm com elas mesmas. Então, a paciente borderline, ela pode sim se mutilar, né, buscar esses comportamentos de automutilação como uma maneira de punir a si mesmas. Elas também podem fazer isso, sim, como uma necessidade desesperada de chamar atenção para receber amor e afeto. Elas podem fazer isso como uma manifestação exacerbada de raiva, porque a gente sabe que esses afetos relacionados também à raiva e ódio, eles são muito intensos. A maioria desses comportamentos, eles acabam sendo muitas vezes impulsionados, né, justamente pela impulsividade muito grande dessas pacientes. E pode levar muitas vezes à ameaça de suicídio e até mesmo a tentativas de suicídio. É muito comum nessas pacientes um comportamento que nós chamamos de autoengrandecedor, que é aquele comportamento mais buscador de atenção. Então, em geral,
Quando elas estão bem, quando elas não estão com nenhum desses esquemas ativados, acabam sendo pessoas que têm uma facilidade grande de chamar a atenção, são divertidas, são pessoas super agradáveis, porém elas acabam tendo essa instabilidade muito grande nos afetos. Tem uma informação que é muito importante, principalmente para quem trabalha na área da saúde. E vocês não vão encontrar essa informação em qualquer lugar. Inclusive, quando eu estava fazendo a minha pós-graduação em TCC, eu fiz essa pergunta para um professor. Eu falei, professor, eu tenho muita dificuldade de identificar uma paciente quando ela é borderline e quando ela é histriônica. E a resposta que esse professor me deu, ele falou assim, não, é muito diferente uma paciente da outra, são características muito diferentes, não tem como ficar na dúvida. E isso não é verdade. Hoje, estudando, me aprofundando muito sobre esse assunto, vocês sabem que eu sou professora e dentro das aulas que eu ministro na abordagem de esquemas, eu falo sobre o cluster B, que é o cluster ali, a divisão onde estão esses transtornos de personalidade narcisista, histriônica, borderline e antissocial. E estudando sobre isso, eu identifiquei que é muito comum essa comorbidade de pacientes borderline com o transtorno de personalidade histriônica. E fica realmente muito difícil conseguir identificar se é um transtorno ou outro. No caso, quando eu fiz essa pergunta para o meu professor, é porque eu estava justamente atendendo uma paciente que ela tinha muitas características dos dois transtornos. Então, se você tem essa dificuldade, é óbvio que com a experiência vai ficar muito mais fácil para você ter essa clareza, mas se você tá com essa dificuldade de identificar, é porque provavelmente pode ser que você esteja atendendo uma paciente que tenha essa comorbidade, ela também tem a característica dos dois transtornos. E quando a gente fala da paciente histriônica, a gente sabe que a paciente histriônica ela tem muitas características de arrogo, de sentimentos de superioridade. Então ela tem características narcísicas também. E aí fica mais difícil ainda de ter esse discernimento a respeito de qual transtorno a gente está lidando. Alguns autores enfatizam que esses transtornos do cluster B são transtornos de personalidade imaturos, ou seja, são pessoas que elas têm mais dificuldade, elas não são tão voltadas a tratarem o seu caráter. Então, é muito comum que sejam pessoas que têm um comportamento realmente mais infantil. As pacientes borderline são pacientes que têm aversão à responsabilização, então elas não conseguem se responsabilizar pelos seus próprios comportamentos e muito menos pela mudança que elas mesmas precisam gerar na vida delas para que elas se tornem mais satisfeitas, e esse acaba sendo um desafio grande para quem trabalha com esses pacientes. Se você chegou até aqui, curte esse vídeo, e se você gosta desse tipo de conteúdo que a gente está falando aqui hoje, saúde emocional, autoconhecimento, inteligência emocional, esse é o lugar certo para você. Já se inscreve aqui no canal para você não perder os novos vídeos. E se vocês tiverem dúvidas, gente, manda aqui, porque sempre que possível eu estou respondendo as perguntinhas de vocês.